hoje eu não vou falar de trompete, nem do trompete piccolo, mas eu vou falar de um trompetista que foi fundamental para a difusão do trompete piccolo e principalmente do repertório barroco tocado pelo trompete piccolo. Eu estou falando do Maurice André. O Maurice André, ele foi um trompetista francês que nasceu em 1933, morreu há 11 anos atrás, 2012, e você vai gostar muito de conhecer como foi sua história, desde seu início na infância ali trabalhando numa mina, até a gravação de importantes álbuns do repertório do trompete, e não só do trompete, como de outros instrumentos, obras adaptadas de outros instrumentos que ele tocou e gravou no trompete. Isso foi muito importante para o desenvolvimento do trompete e para a colocação do trompete como solista. E eu vou falar muitas curiosidades sobre a história do Maurice André. Esse é o Maurice André, e como eu te falei, ele nasceu no sul da França em 1933. O Maurice André, ele vem de uma família humilde e seu pai trabalhava numa mina e também era trompetista. Eu acredito que, por seu pai ser trompetista, ele influenciou bastante a escolher o trompete como instrumento. E seu pai o incentivava muito a isso. Porém, o seu pai não fez simplesmente, toma aqui o trompete e tenha uma carreira brilhante com o trompete. Não foi assim que aconteceu. E quando o Maurice André tinha 14 anos de idade, ele começou a trabalhar na mina. Ele dividia seu tempo entre trabalhar na mina e estudar trompete. Ele trabalhou nessa mina entre por volta dos 14 aos 18 anos. Mas já parou para pensar como seria trabalhar numa mina? Um local escuro, úmido, onde você tem que trabalhar pesado, braçal. E aí? Sendo que depois de trabalhar na mina, tu ainda tem que estudar trompete. A vida dele não foi nada fácil no início da sua adolescência. Não foi nada fácil. Porém, isso não foi motivo dele abandonar seus sonhos. Pelo contrário, isso o motivou, o moldou a dar o melhor de si, a dar o máximo de si. Então, ele tem o início da vida dele muito difícil, trabalhando nessa mina, e ele decide sair da mina após acontecer um acidente que quase lhe custou a vida. Eu pesquisei sobre esse acidente, mas não consegui muitas informações. Só sei que foi um acidente que quase lhe custou a vida. Ele teve que ficar uns meses para se recuperar. E logo em seguida, quando ele tinha 18 anos, ele vai para outra cidade e começa a trabalhar como músico do exército. Nesse mesmo ano em que ele começa a trabalhar como músico do exército, ele presta a prova para o Conservatório de Música de Paris e passa. Ele vai agora estudar com o famoso trompetista Renaud Sabarich, que é professor do Conservatório de Música de Paris. O Maurice André, ele vai se destacando na classe, vai se destacando na música, e apesar dele ter o seu pai como seu primeiro professor, para dar os primeiros passos no trompete, foi com o Sabarich que ele torna-se o seu conhecimento mais consolidado. Ele gostava de citar uma frase que o seu professor Sabarich falava muito, que era a seguinte: na música existe muitos trabalhadores e poucos artistas. Bem, essa frase é bem filosófica, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica ao seu instrumento, à arte, você passa a parecer mais com os artistas, né? Você sai do lado dos trabalhadores e passa para o lado dos artistas. Enfim, essa era uma frase que ele citava em uma de suas entrevistas. Ele entrou no Conservatório de Música de Paris,
os anos foram se passando, o Maurice André foi se destacando, ele trabalhou em algumas orquestras, trabalhou até em circos. Porém, não foi na orquestra que o seu nome se consolidou. Não conhecemos muito o Maurice André como trompetista de orquestra. Conhecemos ele como trompetista solista. E foi fundamental para que seu nome cresça como solista que ele ganhe dois concursos, duas competições de música. A primeira competição dessa importante foi aos 22 anos de idade, em 1955. Ele ganha o primeiro colocado na competição de música de Genebra, lá na Suíça. Isso foi importante, muito importante, para que seu nome ganhasse a ter visibilidade. Ele passou a trabalhar mais vezes como um solista a partir daí. Porém, anos mais tarde, quando ele ganhar a segunda competição, que realmente a sua carreira como solista é consolidada, ele ganha um concurso importante, uma competição importante, que é lá na cidade de Munique, na Alemanha, a competição de música lá de Munique. E ele ganha esse concurso, ele torna mais visível no cenário musical, no cenário de solista, e a partir daí muitos maestros, muitas orquestras ao redor do mundo o convida para ser solista. Porém, é curioso o fato dessa segunda competição dele ganhar, porque ele foi convidado a participar do júri, ele foi convidado a ser jurado, a participar do júri dessa competição lá em Munique. E quando chega lá, ele vê que é mais interessante ele participar como candidato e não como júri. E ele pergunta à organização se pode participar como candidato. E tem um limite de idade, eram 30 anos, e ele tinha exatamente 30 anos. Os jurados deixam ele participar, competindo, e ele ganha essa competição, o tornando mais visível e a partir daí abrindo-se mais portas para o trompete, para a carreira de solista dele. O Maurice André, como eu falei, conhecemos ele como um trompetista solista, e no início do vídeo eu fiz uma chamada com o trompete piccolo, né, tocando uma obra eu toquei um trechinho do Brandenburg número 2, uma obra do Johann Sebastian Bach, e é uma das obras mais difíceis que se tem do trompete por tocar numa região muito aguda. E ele falava que tocar nessa região era como o trompetista tem que aguentar uma pressão de 25 quilos, como se fosse uma pressão de 25 quilos na cabeça, né? 22, 25 quilos. Ele gostava de enfatizar isso em uma de suas entrevistas. Ele gostava de enfatizar isso para mostrar realmente a dificuldade que se tem de tocar o trompete piccolo. E por falar em trompete piccolo, o Maurice André ele desenvolveu um trompete piccolo junto com a Selmer, que é uma fabricante de trompetes, de instrumentos, né? Não só trompetes. E ele desenvolveu um trompete piccolo de quatro pistos. E, consequentemente, ele passou também a tocar várias obras do período barroco com o trompete piccolo, facilitando na articulação, na afinação e também a chegar no registro agudo. Porque essas obras originalmente são escritas para trompete natural. Trompete natural é um trompete maior, é um trompete onde vai ser mais difícil afinar, articular, e ele, a partir dessa facilidade do trompete piccolo, ele grava diversas obras e também sola é, com o trompete piccolo. Para isso, por causa disso, o trompete piccolo ele ganha mais visibilidade na música, né? Principalmente para fazer esse tipo de música do repertório barroco. Bem, é curioso também o fato de que, no seu auge, o Maurice André ele é muito solicitado, né? Ele tem, em média, 250 datas agendadas no ano. E em uma entrevista, o entrevistador pergunta para ele: Maurice, você viaja muito durante o ano para tocar, para solar? Como é que é isso? Quanto você viaja? E ele fala: é como se fosse uma viagem de ida e volta para a Lua. Ou seja, vocês imaginam, ele viajava muito. Assim como ele também tocava muito à frente de orquestras como solista, ele gravou também diversas obras.
não somente para trompete piccolo, para trompete em dó, obras do repertório clássico, barroco, obras do repertório moderno. Então, tem muitas gravações do Maurice André sobre diversas obras. E é fundamental que nós ouçamos essas obras e conheçamos essas obras. Durante a carreira do Maurice André, ele se torna professor do Conservatório de Música de Paris. Ele ensina trompete lá durante os anos de 1967 a 1978. E dentre vários trompetistas que ele ensina, que ele forma, vale destacar um nome que é o Henrique Aubier, um trompetista muito famoso. Posteriormente eu vou fazer um vídeo sobre a vida do Henrique Aubier. Em 1979, a cidade de Paris ela cria uma competição de trompete e intitula o nome do Maurice André. Então, a competição de trompete Maurice André. Essa competição acontece de tempos em tempos e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da competição para que, numa oportunidade, na próxima edição da competição, se você se encaixar ali na idade, você possa se inscrever e até competir. Por falar em competição, eu acho muito importante as competições de trompete, não só de trompete, como as competições de música em si. Eu acho fundamental porque elas fazem com que os músicos estudem cada vez mais, fazem com que os músicos queiram crescer cada vez mais. E quem ganha com isso é a arte, quem ganha com isso é a música. Posteriormente eu vou fazer um vídeo explicando sobre algumas competições de trompete e de outros instrumentos também, e vai ser bem interessante. Além dessas competições fazer com que os músicos queiram crescer tecnicamente, crescer a sua arte, elas também premiam os primeiro, segundo, terceiro colocados com premiações geralmente em dinheiro, isso valorizando os músicos. Apesar de sua carreira de sucesso, o Maurice André ele fazia questão de relembrar durante os seus concertos das suas origens, principalmente da época em que ele trabalhou na mina. E isso com certeza marcou bastante a vida dele. E em uma entrevista, o entrevistador fala assim para ele: Maurice, como é impressionante o seu som, como você é preciso nas notas. E o que é isso? Isso é por causa dos seus lábios? É por causa de quê? E ele fala: isso é trabalho, é muito trabalho. Ele fala que passou 5 anos se dedicando bastante ao ataque das notas e à sonoridade. E esses anos foram dos 14 aos 19 anos. Agora, você está lembrado o que ele estava fazendo dos 14 aos 18? Ele estava trabalhando numa mina. E foi durante essa época onde ele consolidou esses dois aspectos da técnica, que é o ataque e o som. E isso só mostra a dedicação, só mostra mais a dedicação que ele teve e o amor que ele tinha à música e ao trompete. Porque mesmo trabalhando na mina, ele ainda estudava muito. E essa dedicação dele foram fundamentais para sua carreira, para se consolidar como o grande trompetista que ele é. E o Maurice André, no final, foi envelhecendo e no final da sua carreira, no final da sua vida, nos últimos anos, ele se muda para uma região chamada País Basco, uma região do sudoeste da França, é uma região mais rural, onde ele vai se dedicar à escultura em madeira, esculpir em madeira. Ele gostava de fazer isso. E ele faz o seu último concerto aos 75 anos de idade. 3 anos depois, aos 78 anos de idade, o Maurice André ele nos deixa. No ano de 2012 ele morre e deixando para nós essa maravilhosa história de dedicação à música, de dedicação à arte, deixando para nós vários álbuns gravados para nos servir de referência e inspiração. E com certeza a história da sua vida, tudo aquilo que ele construiu, servem de inspiração para nós e servirá de inspiração para as gerações futuras. J'enseigne la trompette différemment que dans le monde. Beaucoup de rédiques et l'aigu. Et moi, je veux de la douceur. Je veux que ce soit un instrument expressif comme le violon et hargneux et qui a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une trompette. Des couleurs différentes, de la douceur, agressivité et puis la tendresse. Bem, essa foi a história do Maurice André
E se você quiser saber mais detalhes sobre essa história, você vai ter que pesquisar. Para isso, eu vou deixar na descrição do vídeo onde foi que eu pesquisei, as coisas que eu tive que ler e assistir. Acredito que vai ser muito interessante que vocês deem uma conferida. E se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar nas suas redes sociais e com seus amigos. Com certeza, isso para mim vai ser muito importante para valorizar essa pesquisa, esse trabalho, e com certeza vai ser importante para que eu grave outros vídeos sobre outros trompetistas. Espero que você tenha gostado. E outra coisa que vai valorizar também o meu trabalho será você dar um like ou dislike, porém o mais importante é você comentar no vídeo. Comenta alguma coisa, nem que seja um oi, ou se gostou, se não gostou, ou outras curiosidades que você saiba sobre a vida do Maurice André. Se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos. Les balles et puis les machines, enfin de le voir là, et puis de voir moi qui réussis, puis il commence.